Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos conversar com o Dr. Valdemar Ramos sobre as 3 principais dúvidas sobre aposentadoria por invalidez. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Gilberto? Tudo jóia. Bom, Valdemar, eu vou logo começar a fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta muito corriqueira e que, infelizmente, muita gente se encontra nessa situação. Perfeito. A pessoa geralmente vem com as doenças prontas, né? É uma pergunta bem objetiva. Fala assim, eu tenho hérnia de disco, tenho câncer, tenho AIDS, tenho um tumor no cérebro. Eu, objetivamente, tenho direito à aposentadoria por invalidez? Gilberto, nós já tratamos dessa questão de aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, auxílio doença em vários vídeos aqui no canal e também no nosso site saberalei.com.br, esclarecendo diversos pontos desses segurados que buscam um benefício por incapacidade. E sem sombra de dúvidas, essas perguntas que você acabou de mencionar, elas são corriqueiras e muito relevantes, porque a pessoa quer saber se no caso dela, em especial, se ela possui algum tipo de sequela ou doença específica, algum CID, se essa doença gera para ela de forma automática o direito ao benefício por incapacidade, no caso auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, Gilberto, só para a gente repetir e reforçar aqui o que a gente já falou ao longo de alguns outros temas que nós tratamos, o critério que é utilizado pela Lei 8.213 de 91 para concessão tanto da aposentadoria por invalidez quanto do auxílio-doença não é a doença em si, não é a doença A, B ou C que gera o direito a esse benefício por incapacidade. O que vai gerar o direito ao recebimento, à concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho, a incapacidade laboral, ou seja, independentemente do grau dessa doença ser grave ou leve, o que o perito médico do INSS vai levar em consideração para conceder o benefício é se esse problema clínico, essa doença, gera a impossibilidade desse segurado, desse trabalhador, prestar serviço para sua empresa ou como autônomo. Então, se essa doença ela incapacitar o trabalhador, sim, ele receberá o benefício, independente do CID, independente da doença. Agora, se essa doença não incapacitar, ela existir, ela gerar algum tipo de problema ou limitação, mas ela não impedir que esse trabalhador desenvolva suas atividades habituais, então o benefício não será concedido. Até para exemplificar, Gilberto, a questão de um motorista de ônibus, tá? Digamos que ele esteja, ele exerce um esforço repetitivo, né, a sua jornada inteira, principalmente nos membros inferiores, pernas e pés, acelerando, trocando de marcha. Digamos que ele tenha uma unha encravada. Parece até engraçado o exemplo que eu estou utilizando, mas é verídico até. Ele tem uma inflamação no seu dedão através dessa unha encravada e embora não seja um problema tão grave, né, porque ele consegue se recuperar, mas essa circunstância impede ele de dirigir o ônibus. Ele não consegue ter um esforço físico ali naquele pé do acelerador porque essa unha encravada, essa inflamação impede ele de ter condições físicas adequadas de dirigir um ônibus. Então, nessa circunstância, embora seja um problema simples, é um problema que gera uma incapacidade para o trabalho, uma incapacidade temporária. Logo, esse motorista de ônibus receberia aí o benefício de auxílio-doença. Agora, se fosse algo mais grave, ele poderia receber até uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-acidente. Então, para finalizar essa primeira dúvida, Gilberto, não existe uma doença específica que gera o direito ou não. Então, independente da doença, o que é levado em consideração é a incapacidade para o trabalho. Bom, Valdemar, então, o senhor poderia definir de maneira clara se existe algum rol, se existe alguma lista de doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez? Existe essa norma, uma lei ou alguma coisa mais específica? Como é que funciona isso? Isso também é uma dúvida bastante corriqueira. Gilberto, na verdade essa sua dúvida foi objeto de um vídeo que nós tratamos no ano passado, intitulado Doenças que geram direito à aposentadoria por invalidez. O título ele foi provocativo e ao mesmo tempo ele gerou bastante dúvidas, tanto que é o vídeo que nós temos mais visualizações aqui no canal, são quase 800 mil visualizações, com vários questionamentos, várias dúvidas nos comentários desse vídeo. Então eu vou até aproveitar essa oportunidade para responder
tentar responder todo mundo ali que fez alguma pergunta e nós não conseguimos individualmente responder cada um devido à quantidade elevada de perguntas, mas de forma objetiva, não existe um rol na lei prevendo que determinadas doenças geram automaticamente o direito a um benefício por incapacidade, à aposentadoria por invalidez. Então, não existe. O que existe na lei 8.213 de 91 e também no decreto 3.048 do ano de 99, é um rol de doenças aonde essas pessoas terão direito a receber um adicional, no caso um adicional de 25%, e esse rol de doenças também, quando detectado e quando gera o direito a um benefício, seja aposentadoria por invalidez, auxílio acidente ou auxílio doença, não é por conta desse rol previsto nessa legislação. Não existe uma aplicação, uma tabela automática. Tais doenças gera direito ao benefício. Mas apenas e tão somente, dependendo da gravidade dessas doenças que estão previstas na lei, esse segurado ele pode ter acesso ao benefício por incapacidade. Mas o critério continua igual, doutor. Continua igual. O que gera direito à aposentadoria por invalidez é a questão da prova da incapacidade total e permanente. Então, o rol que consta, que nós vamos demonstrar aqui na tela, ele não é um rol que ele gera o direito automático ao benefício por incapacidade. E sim, ele gera o direito a um adicional quando é constatado que essa doença grave deixa essa pessoa de uma maneira tão enferma, tão limitada, que ela vai depender do auxílio de terceira pessoa para ela conseguir sobreviver. Nesses casos específicos, a lei prevê um adicional de 25%, mas isso não significa que aquela doença grave vai gerar direito ao benefício. Só gera direito quando o perito médico do INSS constata a incapacidade laboral, doutor. Perfeito, Valdemar. Acho que está mais do que esclarecida essa questão. Valdemar, é sempre muito comum, né? Aliás, tudo que é relacionado à doença, principalmente a doença por invalidez e os benefícios previdenciários, eles têm uma conotação de urgência, porque são verbas de caráter alimentar, né? As pessoas utilizam desses valores para a subsistência. Então, uma dúvida muito comum e muito pertinente e muito relevante é se é possível ingressar com pedido de aposentadoria por invalidez com pedido de liminar, ou seja, antecipando os efeitos de uma possível decisão imediatamente, porque já que aquela pessoa realmente ela precisa daquele dinheiro para sobreviver. Então, geralmente, essa pergunta sobre a possibilidade e a chance de uma liminar é sempre muito repetida. O senhor pode esclarecer para a gente? Gilberto, esse assunto é muito importante porque a pessoa que está buscando a concessão do benefício por incapacidade e teve esse benefício negado pela Previdência Social e se encontra naquela situação que o doutor muito bem já esclareceu em vários vídeos, que é o limbo jurídico, a pessoa tem o benefício pelo INSS cessado, ela bate na porta da empresa, o médico do trabalho considera que aquele trabalhador não tem condições físicas de retornar à sua atividade na empresa e ele fica sem receber dos dois lados. Então essa pessoa ela tem uma necessidade extrema porque ela tem muitas vezes que pagar aluguel, tem que sustentar a sua família, comprar comida, enfim, pagar água, luz. Então ela tem uma necessidade de sobrevivência. E como ela não tem nem salário e nem benefício previdenciário, muitas vezes quando ela busca o Poder Judiciário, através de um advogado, ingressar com o pedido judicial do benefício, a primeira coisa que ela quer saber é justamente isso, se tem como pedir uma liminar, que era denominada tutela antecipada e hoje, com o atual Código de Processo Civil, só mudou a nomenclatura, mas a sistemática é praticamente igual, tutela de urgência, se tem como ela conseguir obter esse benefício imediatamente com o ingresso dessa ação e receber esse benefício até o juiz proferir a decisão final, justamente para evitar que essa pessoa passe por uma necessidade extrema, até de não ter dinheiro sequer para comprar o alimento. Existe sim a possibilidade de ingressar com esse pedido de tutela de urgência, pedindo uma antecipação do pagamento desse benefício, mas na prática, o Gilberto, são raríssimos os casos em que o magistrado, o juiz, ele concede
esse benefício provisoriamente até ele dar a decisão final. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, e eu estou me referindo aos juizados especiais federais e à Justiça Comum Previdenciária de São Paulo também, é praxe, é um procedimento comum aqui, quando a gente faz o requerimento de uma tutela de urgência, explicando ali a necessidade do segurado, o juiz proferiu um despacho padrão. Simplesmente eles alegam que não tem como ele, juiz, proferir uma decisão provisória concedendo a antecipação da concessão desse benefício, porque ele não tem conhecimentos clínicos para apurar se existe ou não a incapacidade, e como a decisão do INSS que negou esse benefício ela tem presunção de legitimidade e legalidade por ser emitida por um órgão público, ele não pode simplesmente, sem ter conhecimento clínico, definir uma situação a qual ele ainda não tem um laudo médico do seu perito, do perito judicial. Então, o despacho padrão é que o juiz esclarece que vai analisar o pedido dessa tutela de urgência após a emissão desse laudo pericial judicial. Só que o que acontece, doutor, é que até o juiz designar uma data de uma perícia judicial demora mais ou menos de 4 a 6 meses. Depois que o perito disponibilizar esse laudo, até chegar na mão do segurado, dessa pessoa que entrou com a ação, o resultado desse laudo, se foi positivo ou negativo, no âmbito de uma ação judicial, demora aproximadamente 7, 8 meses. Ou seja, é um tempo enorme para essa pessoa aguardar para ela ter uma resposta de uma tutela. E ela acaba sendo inócua. Por quê? Porque quando o juiz se depara com o laudo, ele não concede a tutela ainda assim, porque ele já vai proferir a sentença. Então, muitas vezes, ou diria a totalidade dos processos que são ingressados pleiteando uma tutela de urgência para o recebimento provisório desse benefício, na verdade, todos são negados, porque o juiz inicialmente alega que não tem como conceder sem ter o laudo judicial em mãos, e quando esse laudo é emitido pelo perito do juiz, o juiz na sequência já profere uma sentença, e se esse laudo for positivo, e aí sim na sentença ele concede a tutela de urgência. Então, praticamente respondendo de forma objetiva, é possível pedir, sim, mas na prática forense não é concedida a tutela de urgência no início do processo. Geralmente ela é concedida no final, quando vai ser concedida a sentença. Bom, Valdemar, só me apareceu uma dúvida com relação às suas explicações. É o seguinte, o senhor falou muito claramente que é inócuo ele dá uma tutela posterior à perícia, porque ali ele já vai julgar. A partir da decretação da sentença, o benefício passa a ser imediatamente pago ao segurado ou ainda cabe recurso? Deste recurso, suspende ainda? Esse segurado vai ter que esperar também a decisão de segunda instância? Como é que funciona essa questão? Não, nesse caso também é uma praxe forense, doutor. O juiz ele posterga a análise do pedido de tutela de urgência para o final, quando é disponibilizado o laudo, e quando ele profere a sentença, na sentença ele já concede, sendo ela procedente, a tutela de urgência. Então, mesmo que o INSS ingresse com o recurso dessa decisão, o juiz manda pagar aí sim, provisoriamente, o benefício, até que o recurso seja julgado pelo órgão de segunda instância. Então, na sentença, a tutela de urgência sendo concedida, o benefício demora entre o juiz dar a decisão e esse ofício chegar até o órgão competente do INSS para a pessoa passar a receber o benefício. Em média, doutor, demora mais ou menos 90 dias. Por padrão, os juízes colocam na sentença um prazo de 45 dias, determinando que o INSS implante o benefício. Mas na prática, no dia a dia, esse prazo não é cumprido pelo volume de decisões que o INSS tem que cumprir, então geralmente demora o dobro. Geralmente, após a sentença e a tutela sendo concedida, o segurado vai receber em média 90 dias depois, ele inicia o recebimento desse benefício, e ele continua recebendo até a decisão final de segunda instância. Se a decisão final de segunda instância manter a sentença que foi favorável, ele continua recebendo normal. Se houver alteração, modificação da sentença, negando o benefício, esse benefício é cessado. Ok, Valdemar, acho que ficou muito bem esclarecido. São 3 dúvidas bastante pertinentes. A gente agradece a você que nos assistiu até aqui e pedimos, se você ainda não se inscreveu, para que se inscreva em nosso site. Agradeço você, Valdemar, por esses claros esclarecimentos sobre essa questão muito importante no direito previdenciário, e até um próximo vídeo. Ok, Gilberto, muito obrigado. Aguardo você também no próximo vídeo.
e até a próxima. Até a próxima.